Então, hoje eu quero te contar uma história de um homem que está registrado aqui na Bíblia. Por que eu quero contar a história dele? Porque tem muitas histórias reais nos dias de hoje que se compara, que parece com essa história. Porque todos nós temos uma história, não é verdade? Na medida que nós nascemos, a nossa vida começa, né, como um conto. E aqui na palavra do Senhor está falando de um homem muito rico, um general, um homem que tinha ali um cargo muito elevado das guerras, estava na frente, com vitórias, e de repente a Bíblia vem falando o que acontecia na vida daquele homem cheio de medalhas. Tem muitas pessoas assim, as pessoas têm cargos, têm nome, né? Renome, mas só Deus sabe o que é a vida dessas pessoas, de algumas dessas pessoas, no seu interior, no seu íntimo. E é por isso que a vida desse homem me chamou a atenção. E o nome dele, de repente você já ouviu, já leu, é Naamã, isso mesmo. Olha aqui, olha o que fala dele. Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha que tristeza, amados. Eu fico imaginando esse homem chegando em casa, depois de uma vitória, depois de ser honrado, mas quando ele chega na casa dele, que ele tira aquele uniforme, né, aquela roupa de general, que ele olha para o corpo dele, todo machucado, tudo de ferida aberta, porque a lepra é assim, ela vai consumindo a carne da pessoa. E naquele tempo, naquela época de Naamã, não tinha cura para a lepra, a não ser que Deus fizesse um milagre. E olha o que aconteceu, numa dessas batalhas, Naamã, então, ele traz uma menina israelita para a casa dele. Está falando aqui. Com certeza, porque ele não podia morar dentro de casa, ele tinha que ficar do lado de fora. Com certeza ele tinha ali o quarto dele do lado de fora, porque os leprosos não podiam ficar no meio de outras pessoas. E a Bíblia vai falar que ele trouxe aquela menina para fazer companhia para a esposa dele. E de repente aquela menina, Deus usa ela de uma maneira profunda, e ela percebeu o sofrimento de Naamã. Então, ela vai e ela fala com a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor soubesse que tem aqui em Israel um profeta, um homem de Deus, ele iria lá e ele ia ser curado da lepra. E ela então, ela vai e ela conta para Naamã. E Naamã então, ele vai diante do rei com uma carta. O rei fica nervoso, rasga aquela carta, mas permitiu que ele fosse. E quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, ele achou que Eliseu ia sair, porque ele era importante. Eliseu ia sair, encontrar com ele, mas não. Eliseu simplesmente mandou por Geazi, que era
que trabalhava, né, que era o servo de Eliseu, mandou falar ao Geazi, vai lá e fala para ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim foi dado o recado. E Naamã ficou muito bravo, porque não era um rio maravilhoso, precioso, era um rio mais sujo para ele, né, na vida, né, por entendimento dele. E o servo dele falou assim, olha, se ele tivesse falado para o Senhor fazer uma coisa mais difícil, o Senhor faria, mas é só você mergulhar ali no rio 7 vezes. E Naamã, então, ele se humilha. Olha a importância, amados, de nós descermos, a gente entender que a gente não é nada. A gente não é mais importante do que ninguém aqui na terra. Deus nos vê iguais. Rico, pobre, de nação, de línguas diferentes, não importa. Para Deus, nós somos, sabe, vidas preciosas para Ele. E a palavra vem falando que Naamã, ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, não aconteceu nada. A terceira, a quarta. De repente, você está aí, mergulhando numa situação, procurando uma saída, e de repente você já tentou 1, 2, 3, 4 vezes como Naamã, mas não desista, continua, porque Naamã continuou. E quando foi, passou a 5 nada, 6 nada, mas no 7º mergulho, a palavra vem falando que Naamã, quando ele volta daquele mergulho, ele volta com a sua pele limpa, como se fosse a pele de uma criança. Louvado seja Deus. A história desse homem está aqui em 2 Reis, no capítulo 5. Depois você dá uma lida. Porque para você saber que tem saída para tudo, tem solução. Quando nós reconhecemos a soberania, a grandeza, o poder de Deus, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que muda história, Ele é Deus que ressuscita mortos, Ele é Deus que cura a enfermidade, que liberta, Ele é Deus que guerreia as nossas guerras, Ele é Deus que fala com cada um de nós todos os dias, eu estou contigo, por isso não temas. E esse Deus agora, Ele me chama, Ele te chama, e Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, está sobrecarregado, porque eu tenho refrigério para a alma de vocês, eu tenho paz para trazer a vocês alegria, eu tenho vida, tenho saúde. Esse é Deus, amados. E a palavra do Senhor diz que Naamã, então, ele ficou curado daquela lepra. Lepra também significa pecado. Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra 100% homem, 100% Deus, para perdoar os nossos pecados, para sarar a lepra que estava nos levando para o inferno. Mas Ele veio com o seu amor, Ele nos amou de tal maneira, o Senhor amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz. E ali na cruz, Ele levou toda a nossa lepra, todo pecado, toda enfermidade, tudo que era contra nós, Ele levou sobre si. E o Senhor Jesus, então, Ele morreu na cruz. E o sangue dele derramado foi para nos curar. Jesus, Ele é a fonte. Naamã mergulhou no rio. E eu te convido agora a mergulhar na fonte, que é Jesus Cristo. Ele é a água da vida. Faça isso e receba cura, libertação, restauração. Arrepende dos seus pecados, se humilha, se prostra diante de Deus. E Ele vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a história de Naamã. Confesse o Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo, Senhor, de tudo de errado que eu fiz e agora eu quero viver uma vida com o Senhor. Aleluia.
Se você crê nisso, saiba que Jesus te ama. E se você, de todo o seu coração, você mergulhar no oceano do Espírito, arrepender dos seus pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Uma vida agora separada, uma vida de santificação, que significa separado agora. Você vai sair dessas coisas erradas e vai viver agora, vai na prática do amor, da justiça, na presença de Deus. Amém?